Tudo certo, pessoal? Vamos a mais uma aula de física, hoje trabalhando com a estática do ponto material, estática do corpo extenso, né? Vamos lá mexer com a bichinha. A ideia, na verdade, eu gosto muito da estática porque ela é muito prática, então a gente vai começar já falando um pouco sobre o equilíbrio do ponto material, mas essencialmente fazendo exercício, né? O ponto material é aquele objeto que não tem dimensão, a dimensão dele é desprezível em relação aos nossos cálculos, e se está parado, a somatória das forças tem que ser zero. Como a gente trabalha em dimensões, somatória das forças na horizontal tem que ser zero, somatória das forças na vertical tem que ser zero. Eu tenho aqui um exemplo, né? Uma parede, um teto, tenho fios, né? Fios, e preso aqui um objeto de 160 newtons de peso, né? As funções trigonométricas do ângulo, né? Seno e cosseno. E ele quer saber qual dos fios tem mais chance de romper e por quê, né? Que é isso que a gente vai resolver. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é separar esse cara aqui, né? Pegar esse cara aqui e vou separar ele da história, né? Então aqui ele vai estar nesse lugar aqui, ó. Beleza? O que ele vai ter? Ele vai ter, então, vou colocar aqui. Ele vai ter, então, o peso puxando para baixo e a tração puxando para cima. Então, se ele está parado, a somatória das forças tem que ser quanto? Tem que ser zero, né? Se a somatória das forças tem que ser zero, então tração para cima menos o peso para baixo, isso aqui tem que ser zero. Conclusão da nossa história. A tração é igual ao peso, que nesse caso vale quanto? 160 newtons, né? Tá lá, beleza. Já calculamos quanto vale a tração nesse fio aqui, ó. Então, nesse fio aqui, a tração T vai valer 160 newtons, que é o peso do objeto que está segurando aqui embaixo. Tranquilo, né? Agora, resta saber quanto que é nesse fio A, vou chamar de tração TA, e quanto que é nesse fio B, vou chamar de tração TB. Tranquilo? E aqui eu vou pegar esse nó aqui, ó, e vou trazer esse nó para cá, ó, gente, ó, nesse lugar aqui. Então eu vou ter no fio A puxando para a esquerda, eu vou ter esse carinha aqui, que é o fio A puxando para a esquerda. Eu tenho o peso puxando para baixo, que na verdade o peso atua só no objeto, né? Não atua no fio, então o que atua no fio é T, mas ele tem 160 newtons que é igual ao peso, né? O valor, né? E eu tenho esse fio B puxando aqui para cima, né? Esse cara aqui. Só que esse cara aqui não está nem na horizontal nem na vertical. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos decompor, né? Para decompor, eu vou ter que usar o ângulo de 53 graus. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma reta aqui em cima, uma outra reta aqui embaixo e aqui uma reta aqui, ó, né? Que seria o fio. Né? Então, eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Este ângulo aqui é o mesmo ângulo 53. Então, o 53 está aqui. Ó. Esse é o ângulo de 53 graus. Está ali. O que a gente vai fazer? Parte desse TB estará na nossa horizontal. Então, aqui eu vou ter lá uma tração, que eu vou chamar de TBX, né? Porque está no eixo X. Vou pensar assim, está no eixo X. Está lá. Opa. Vou pegar o vetorzinho aqui, tá? Está lá no eixo X. E aqui eu vou ter uma parte dele na direção do eixo Y. Então, ele vai estar aqui no eixo Y. Então, tá ali tem o nosso TB na direção do eixo Y. Tranquilo, né? Bem sossegado. Então, vou colocar até a setinha aqui do vetor para a gente trabalhar. Né? E agora que a gente conhece esses dois caras, quem que é o TBX e quem é o TBY? Bom, muito simples, né? TBX, como é que a gente faz para achar o valor do modo TBX? É o T, né, que é esse TB, que comprime o 53. Então, na verdade, ele é o TB cosseno de 53 graus. Tá ali. Esse é o nosso TBX. E o nosso TBY? Mesma coisa, né? Então, lembra na decomposição? Quando eu levo o vetor, esse vetor preto, quando eu levo ele para cá, ó, na direção do eixo Y, ele estica o ângulo de 53. Então, o nosso TBY é o TB que estica, né? Esticar é o seno, tá lá, seno de 53 graus. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, agora que está decomposto, o que a gente vai fazer? Como tem que estar tudo parado, o que eu posso dizer do TBY e do T? Pô, eu tenho uma força para cima, uma força para baixo, ó, eu tenho TBY para cima, e eu tenho o T para baixo. O que eu posso dizer? A somatória das forças, né, na direção Y tem que ser zero. Então, se tem que ser zero, eu vou ter TBY para cima menos o T para baixo, isso aqui tem que ser zero. Conclusão,
TBY tem que ser igual ao T. Mas quem é o T, gente? Ó, quem é o T? O T é 160 newtons. 160 newtons. Mas eu não quero o TBY, eu quero o TB. Então, o nosso TBY, ó, o nosso TBY aqui, ó. Nosso TBY é o TB seno 30. Então, é o TB seno de 53, desculpe, de 53 graus. Isso aqui é 160 newtons. Então, o nosso TB será 160 dividido por 53. Desculpe, seno de 53. Seno de 53 graus. E quanto que é esse seno de 53 graus, né? Então, é 160 dividido, o seno de 53 graus é 0,8. 0,8. Tá lá. E aí a gente vai fazer essa continha bem fácil, nós já discutimos nas outras aulas, né? Por que é que o professor tem que usar a calculadora e vocês têm que fazer na mão. É uma conta fácil, muito simples, né? Mas a gente usa a calculadora por costume mesmo. Dividido por 0,8 é igual a 200 newtons. Então a gente acabou descobrindo que o nosso TB vale 200 newtons. E como é que a gente vai chegar no TA? Bom, o TA está no horizontal. Então, a somatória das forças na horizontal, em x também tem que ser zero nessa história toda. O que eu vou ter? Eu vou ter o TBX para o lado direito, menos o TA que está do lado esquerdo. Menos o TA que está para o lado esquerdo. Isso aqui tem que ser zero. Quem que é o TBX? Né? O TBX é o TB que multiplica o cosseno de 53. Então, está lá, cosseno de 53 graus. Isso aqui, eu vou passar o TA para o outro lado, vai ficar igual ao TA. É o que eu quero saber. O TB eu já sei. O TB vale quanto? Vale 200. Né? E o cosseno de 53? Cosseno de 53 é 0,6. 0,6. Esse é o meu valor do TA. Então, o nosso TA vai ser 200 vezes 0,6. Na verdade, 20 vezes 6, que me dá 120 newtons. Pronto, achei o meu TA. Tá lá, belezinha, né? Então, eu tenho um T que é 160, esse cara aqui, que a gente descobriu a partir do peso, tá lá. Nós temos um TB de 200, nós temos um TA de 120. Qual que é maior? O maior é o TB, que é esse cara aqui. Então, qual que tem mais chance de romper? O que tem mais chance de romper é o fio B. Tranquilo, né? Beleza, gente? Sossegado, né? Então, quando ele tem um ponto material, é bem facinho, não tem crise. Quando tem mais de um, né, aí já é outra história. Quando o tamanho já é considerado, então a gente já tem que usar um outro artifício que é o momento, não é também chamado de torque, né? O que é esse momento? É a tendência de rotação que uma força provoca no objeto. Aqui eu tenho um portão, esse portão visto de cima, né? Tá lá, então aqui as dobradiças, tá? Eu vou abrir o portão, né? Vou pegar esse cara aqui para abrir o portão, tem que fazer uma força. Mas dependendo do ponto que eu faço essa força, eu abro mais fácil ou mais lento. Eu causo uma rotação maior ou menor, mais fácil ou mais lento. Então a gente consegue conceber que quanto mais longe eu estou da dobradiça, mais fácil abrir o portão. Né? Tanto é que a maçaneta fica bem longe do ponto onde o portão gira. Né? A ideia é facilitar a história. Para isso a gente vai usar uma grandeza que a gente chama de momento. E o que ele faz? Ele relaciona a força e a distância que essa força tem do ponto de rotação. Então aqui a força e a distância. É uma grandeza vetorial, né? Como toda grandeza vetorial, um produto vetorial, né? A gente no ensino médio passa quase que batido um produto vetorial, mas é muito simples. É produto vetorial, o módulo é dado pela função seno. Depois a gente vai provar isso para vocês de uma forma bem tranquila, tá? Muito bem. Então a ideia a partir daqui é, primeiro, essa tendência de rotação chamada de torque, isso aqui tem uma unidade, né? A unidade desse troço aqui, isso aqui é medida em Newton, então vou colocar aqui, ó, Newton vezes metro. Isso aqui no sistema internacional, tá, gente? Às vezes aparece Newton centímetro, tá? Mas no sistema internacional é dado exatamente dessa forma. Como é que a gente vai trabalhar? Bom, eu vou pegar a força e vou multiplicar pela distância. Na verdade, não é uma distância qualquer, tá? A gente chama esse D aqui de braço da força, né? Melhor, esse D aqui de braço da força. O que é o braço? Distância perpendicular da linha de ação da força até o ponto de rotação. A gente vai discutir isso com muito carinho, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui,
O ângulo entre a força, tá? O ângulo entre a força e a distância é 90 graus. Então, onde eu meço o meu braço? Eu pego a linha de ação da força, tá aqui a linha de ação da força. Opa, tá lá, belezinha. Qual a distância até o ponto? Esse aqui é o ponto de rotação. Qual a distância perpendicular para isso? Nesse caso nosso aqui é o D inteirinho aqui, ó, né? Bonitinho, lindo e maravilhoso. Então, qual seria o momento dessa força? F vezes D, porque a linha de ação da força faz 90 graus com essa distância. Então, esse é o braço certinho. Para a gente saber qual é a direção, já que o torque é uma grandeza vetorial, para a gente saber qual é a direção, a gente usa a regra da mão direita, que vocês viram lá na corrente elétrica e tal, né? Mas a ideia qual que é? Pensa nesse parafuso aqui, ó. Pensa nesse parafuso aqui, ó. Observe só. Quando eu jogo e penso no sentido de rotação, tá vendo o sentido de rotação aqui, ó? Se você usar os dedos, né? Os dedos no sentido de rotação, o polegar fica para um lado. Ó. Nesse caso aqui, a hora que eu faço sentido de rotação, o polegar está para cima. Esse sentido de rotação com o polegar para cima é que vai me dar o momento. Então, esse cara aqui é a direção do momento dessa força F em relação a um determinado ponto de giro aqui, né, que estaria nessa linha aqui, né? Essa linha aqui seria esse ponto de giro. Então, esse é o jeito da gente identificar o sentido do momento. Nesse caso aqui de cima, né? Nesse caso aqui de cima, o que a gente tem? Se você usar a mesma regra da mão direita, o momento estaria saindo do plano aqui, né? Se a gente olhar a mesma orientação lá do sentido de corrente, quando a gente fala do sentido de corrente, seria um vetor que estaria saindo do plano, né? Saindo do plano no sentido do observador agora. Mas a gente a gente fala sobre as orientações vetoriais, mas a gente usa muito a parte escalar mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu tenho várias forças, né? Várias forças, que todas elas eu vou colocar como 10 newtons, tá? Mas distâncias diferentes. Então, eu tenho aqui distância D1, distância D2, né? Várias delas. D1 vale 10, D2 vale 20, D3 vale 30, D4 vale 60. Eu quero saber qual é o torque, qual é o momento maior, né? Ou seja, qual é mais fácil, qual é a rotação maior, qual causa mais rotação nesse caso. Então, o momento, por exemplo, 1, né? Eu vou pegar a força 1, que é a mesma força F, é a mesma para todos, e multiplicar pela distância. Então, a hora que eu pegar aqui, quanto vai dar? A força é os 10 newtons vezes a distância. A distância D1 vale 10 centímetros. Então, aqui eu vou ter um torque de 100. Aí o cara faz 100 o quê? Aí, nesse caso, newton vezes centímetro, tá? Então, eu tenho lá um torque que me dá uma rotação. A força 2, distância D2. Então, aqui eu tenho força 2, agora a força 2. Bom, a força é a mesma, né? 10 newtons, mas a distância aumentou. Então, eu tenho lá 20 centímetros. Tá lá, eu tenho 200 newton vezes centímetro. Percebe que conforme a distância vai aumentando para a mesma força, ele vai causando mais rotação, mais torque. A mesma coisa no F3, ó, no F3. Então, eu vou ter F3, que seria os mesmos 10 newtons, vezes a distância, que é 30 centímetros. Eu vou ter 300 newton vezes centímetro. Então, tenho mais rotação, o torque é maior. Até chegar no 4, então, tenho lá 10 vezes 60 centímetros, ou seja, 600 newton vezes centímetros. Conclusão, gente, qual que vai causar o maior torque? O maior torque é isso aqui. Então, aquela coisa do Arquimedes, né? Me dê uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. Isso é bem possível. Então, quer dizer, possível não, né? Mas é uma experiência bem interessante, né? Se eu tiver lá uma rocha e eu tiver aqui um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio. Opa! Um ponto de apoio. Opa, ponto de apoio. Ô, tristeza, hein? Tá lá um ponto de apoio. Se eu colocar aqui uma alavanca, né? Uma haste. Vamos pegar aqui uma hastezinha, tá lá, e eu fizer uma força nesse lugar aqui, eu vou mover essa pedra, né? Vamos pensar aqui, esse aqui seria o mundo, né? Eu mover o mundo. Então, se eu tiver uma alavanca e um ponto de apoio, eu movo o mundo. O que ele está fazendo aqui? Ele está exercendo o seu torque. Tá lá, está exercendo o torque. E quanto maior é a distância, maior é o torque, né? Então, quanto maior a distância, maior torque. Bem interessante, né? Tranquilo, né? Nem sempre as forças estão exatamente a 90 graus, como eu disse a vocês. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer, por exemplo, ó,
esta força aqui. Deixa eu pegar aqui um ponteiro também. Vou pegar aqui o ponteiro. Apontador Lex. Olha, pegar essa força aqui. Essa força aqui, ela não está na direção do ponto de giro, ela não está a 90 graus. Ela faz um ângulo com essa direção, né? Então, o que a gente faz para quando isso acontece? A gente tem que achar o braço. Onde está o braço desta força? O braço é a direção dela, ó, a direção da linha de ação da força perpendicular. Então, veja, ó, aqui eu tenho que formar 90 graus. Esse cara aqui, ó, é que é o braço. Então, eu tenho que achar o meu D. Tem que achar o meu D. Como que eu vou achar o meu D? Vou usando a função seno, que é o ângulo entre a distância até o ponto de giro e a força. E o que é o seno? Né? Num triângulo retângulo, é o cateto oposto, que é D, dividido pela hipotenusa, que é este R. Então, eu posso dizer tranquilamente que o meu D, tá lá, é R seno θ. Então, só passar esse cara para cá, eu vou ter R seno θ. Pronto, descobri. Daqui para frente, então, o meu momento em relação à força vai ser a força vezes a distância. Só que a distância, nesse caso aqui, é R seno θ. No outro caso, na lâmina anterior, era a mesma coisa, só que o seno de 90 é quanto? É 1. Por isso que ficava força vezes distância só. E aqui não, aqui nós temos um ângulo que é diferente de 90. Quer dizer, o alfa1 é 90 graus. Tá? Vamos fazer umas continhas, só para a gente ver? Então, no mesmo ponto do portão, eu vou aplicar três forças. A força F1, a força F2 e a força F3. Tranquilo com isso? Bem, a partir daí, qual delas vai causar mais rotação? Bem, para a gente calcular o momento da força F1, vai ser a força F1, tá lá, belezinha, a força F1, a distância D1, tá lá. E essa distância D1, obviamente, tem a ver com a decomposição do ângulo, né? Tem a ver com a decomposição do ângulo. Então, tá lá R seno 1, N seno alfa 1. Então, a força, vou continuar com os mesmos 10, tá? O R, que é a distância que a gente está falando, né? O nosso D aqui, né? Que no caso aqui é 80 centímetros. Então, vai ficar lá 80, que é o nosso R, vezes o seno de alfa 1. O alfa 1 vale quanto? Pô, o alfa 1 vale 90. Então, aqui vai ficar seno de 90. Quanto que é o seno 90, gente? É 1, né? Então, o momento M1 vai ser lá 1 vezes 80 vezes 10, eu vou ter uma rotação de 800 newton vezes centímetro. Beleza, eu tenho uma rotação para a força F1. O que acontece se eu inclinar a força como está em F2 aqui, né? Como está em F2 aqui. Vamos ver o que acontece? Então, o momento é a força vezes o braço é R seno de alfa 2, e o alfa 2 vale 60 graus. Então, vai ficar o F, que é 10, a distância, que é 80, tá lá, continua sendo 80, que é o mesmo ponto de aplicação, né? O mesmo ponto de aplicação, ali em cima, vezes o seno de quanto? O seno de 60, que é o alfa 2. Desculpe. Quanto vale o seno de 60? Vamos fazer. Momento M2 vai ser igual 10 vezes 80, 800. E o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar mais ou menos quanto? Vai dar 400 raiz de 3, né? 400 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, mais ou menos, né? Então vai ficar lá 400 vezes 1,7. Isso aqui vai dar, vamos colocar aqui 17, 170. 170 vezes 4. Então, vai ficar 4 vezes nada, nada. 7 vezes 4, 28. 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. 680. Aproximadamente 680 Newton vezes metro. Então, eu tenho lá o momento também da força M2. Menor, né? Menor que o M1. Então, percebe? Tá? O F1 está a 90 graus, o F2 está um pouco. Vamos ver o que vai acontecer com a força F3, né? Com essa força aqui, ó. Essa força aqui em cima é F3, né? Opa! Essa força F3 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mesma coisa. A força vale 10, a distância vale 80, e aí eu tenho seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus. Tranquilo? Seno de 30 graus. Então, isso aqui vai me dar um M3 igual 10 vezes 80, 800, vezes o seno de 30, que é meio. Ou seja, eu vou ter um M3 igual a 400 newton vezes centímetros. Olha, até coloquei aqui, ó, aqui eu, né, coloquei errado, vou apagar isso aqui.
Tá, beleza. Isso aqui é Newton vezes centímetros e não metros, né? Então agora eu tenho uma forma de comparar. De acordo com a força F1, ela me dá um momento de 800, porque ela está exatamente a 90 graus. A força F2 me dá um momento de 680, já está inclinado um pouquinho, dá menos rotação. A força F3 dá inclinada um pouquinho 400. Imagine se você tivesse um alfa, né, de zero, né? O seno de zero é zero. Então, ou seja, se eu aplicar uma força, né, se eu aplicar uma força, por exemplo, ó, né, se eu aplicar uma força aqui, ó, né, desse jeito, o alfa vale zero. Não tem como abrir o portão desse jeito, né? Nem de um lado e nem do outro, né? Nem do lado nem do outro. Então, toda vez que a força, a linha de ação da força, ó, passar pelo ponto de rotação, ou seja, passar por esse lugar aqui, a gente diz que essa força não causa momento. Tranquilo? Beleza? Vamos ver se a gente consegue. Bom, então agora, com o conceito de momento, a gente vai para o equilíbrio dos corpos rígidos. Então agora a estática de corpos extensos, né? E para isso a gente vai usar um exemplo também, mesma coisa, um exemplo numérico, como a gente fez lá na outra lâmina. A ideia agora é assim, como o objeto ele é extenso, então não basta, né, apenas as condições clássicas, né, somatória das forças na horizontal tem que ser zero, somatória das forças na vertical tem que ser zero. Isso aqui para a estática do ponto material é válido essas duas condições. Mas para corpos extensos, o que a gente tem? Ele pode girar. Então, quando eu não quero que ele gire, a somatória dos momentos, que é a tendência de rotação, tem que ser nula. Então, a gente vai fazer, para corpos rígidos, essas três condições. Então, essas três condições são necessárias para que corpos rígidos estejam em equilíbrio, ou seja, estejam parados, estáticos, né? O exemplo aqui é um objeto A, de peso 40 newtons, um objeto B, que eu não sei o peso dele, né? Tá vendo que estão as distâncias diferentes do ponto de apoio, eu quero saber qual é o peso do B. Então, para isso, tem algumas condiçõezinhas interessantes que a gente vai aplicar. Bom, primeira coisa é colocar forças. Então, vamos colocar as forças nesses caras. É interessante, é importante essa colocação de força. Então, vamos lá. O peso do A, tranquilo, né, gente? O peso do A é a força que a Terra faz sobre o objeto, né? Então, lá, peso do A. A reação do peso do A está na Terra. Muito bem. O peso do B também. Então, o peso, tranquilo. Então, o peso aparece no corpo. Mas o que aparece na barra? Né? Então, o corpo A empurra a barra. Então, veja, aparece uma força na barra. Né? Essa força aqui, ó, a gente chama de contato. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Contato do corpo A com a barra. Então, aqui eu vou chamar de NA. Tá lá? Beleza? Tranquilo? A reação do NA está aqui no corpo. Então, mesma coisa, beleza, tá lá o nosso NA. Né? Tá ali. O peso do A está aqui, a reação dele está na Terra. Então, bem sossegado para colocar forças, né? Tranquilo, gente? O corpo B é a mesma coisa. Então, a Terra puxa o corpo B para baixo. Ok, beleza. Então, aqui aparece o peso do corpo B. Reação está lá na Terra. O corpo B empurra a barra para baixo. Então, o que aparece na barra é o... Desculpa. Opa. É uma reação de contato. Então, a que aparece na barra aqui é o contato. Eu vou chamar de N. De novo, vamos apagar isso aqui. Aqui, beleza. Opa, que difícil apagar, hein? Tá, vamos pegar lá. Então aqui eu vou ter lá o NB. Tá ali, NB. E a reação do NB estaria aqui, né? No corpinho, tá lá o nosso NB. Tá ali, belezinha. Então, outra coisa que é interessante é, mesmo que eu suponha a barra com peso desprezível, a barra empurra o anteparo para baixo. Então aparece aqui, ó, um NC, né, do anteparo. O anteparo reage e empurra a barra para cima. Então aparece aqui NC, que é a força do anteparo. Pronto. Então quando eu isolo a barra, o que que eu tenho? Eu tenho um NA para cá, um NA para cá, tá lá, belezinha. Eu tenho o NB para cá, só a barra, tá? A barra nossa que vai girar. O NB para cá, tá lá, belezinha. E eu tenho o contato, né? O apoio aqui que está para cima. Então aqui eu tenho lá o NC. O NC para cima, né? Opa, tá lá para cima. Preciso regular esse NC para cima. Muito bem.
com as suas distâncias, né? Com as suas distâncias. Então, eu tenho desse lugar aqui, ó, até aqui, ó, eu tenho uma distância, ó. Qual a distância que eu tenho aqui? 1,20, né? Tem lá 1,20 metros. Eu tenho outra distância aqui, ó, né? Tem outra distânciazinha aqui, até esse pontozinho aqui onde está a força. Aqui é quanto? Que é 0,6, né? Então, algumas coisinhas, metros, né? Tá lá. Então, as distâncias estão aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar para girar nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto O. Mas primeiro eu vou pelas condições de equilíbrio, né? Condições de equilíbrio é a somatória das forças em x e em y. Não tem força em x. Como não tem força em x, a somatória das forças na direção y tem que ser zero. Tá lá, belezinha. E aí fica bem fácil, né, a gente trabalhar. Por quê? Porque eu tenho uma força para cima, NC está para cima, menos o NA que está para baixo, menos o NB que está para baixo. Isso aqui tem que ser zero. Uma coisa que é fantástico é o fato de que o cara me deu o peso do A. Então, se a gente for pensar no peso do A, a somatória das forças sobre o bloco A tem que ser zero também. Olha aí, ó. Né? Como o objeto A é um ponto material, tranquilo, né? Então, a somatória tem que ser zero, NA para cima, deve ser igual ao peso do A. Então, quanto vai valer o meu NA? O NA vai valer o peso do A, que vale quanto? Que vale 40 newtons, né? Bem facinho. Então, esse aqui eu já tenho. Então, vai ficar assim, NC menos 40 newtons, que é o NA, menos NB, que é igual a zero. Tranquilo? Isso aqui é uma equação com duas incógnitas. Não dá para a gente resolver, né? Então, o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou parar e vou usar outra condição de equilíbrio. Olha a outra condição de equilíbrio aqui, né? Que é a somatória dos momentos. Então, agora eu vou lá e vou fazer a somatória dos momentos. A somatória dos momentos em relação ao ponto O, dos momentos em relação ao ponto O, tem que ser zero. Tá lá. Esse é o ponto O. Então, eu vou ter... Ó, lembra, o NC, a linha de ação do NC está passando pelo ponto de rotação. Então, aqui eu não tenho braço. Então, o momento do NC é nulo. Então, o NC não causa rotação. O que causa rotação vai ser o NA e o NB. E aí é que entra a história. Como vocês estão vendo esses referenciais aqui? Então, a gente tem que adotar, como eu vou fazer uma soma e tem que ser zero, alguma coisa tem que ser positiva, alguma coisa tem que ser negativa. Tá? Então, eu posso adotar esses referenciais como eu quiser. Olha, eu quero dizer que a barra girando para a direita é positivo, quero dizer que a barra girando para a esquerda, tanto faz. Eu vou adotar uma coisa assim, ó, tudo que fizer a barra girar no sentido anti-horário, para mim vai ser positivo. Tá? É uma referência minha, mas pode ser qualquer um de vocês, o que vocês quiserem. Por exemplo, qual dessas forças faz ela girar no sentido anti-horário, né? Bom, no sentido anti-horário, que faz girar é o NA. Então, eu vou pegar lá, ó, né? A partir daqui. Então, vai ficar lá, NA vezes o braço, né? Quanto que é o braço do NA? 1,2 metros. E ele é positivo, né? Por quê? Porque ele gira no sentido horário. E mais, que no caso aqui vai ser menos, porque o NB vai girar a barra no sentido contrário a esse. Então, menos o NB vezes a distância, que é 0,6, né? Isso aqui tem que ser zero, por quê? Porque o NC, esse cara aqui, não causa rotação. Então fica bem tranquilo, né? Então vai ficar o NA, que eu já sei o valor, o NA vale 40 vezes 1,2, isso aqui é igual, passa para o outro lado, NB vezes 0,6. Tranquilo? Então aqui eu vou ter 1,2... Né, 1,2 e o 0,6, se eu passar o 0,6 para baixo, aqui ele passa dividindo. Então fica assim, ó, 40 vezes 1,2 dividido por 0,6. Isso aqui é o meu NB. Né? Isso aqui é o meu NB. Como os 1,2 por 0,6 dá 2, o que eu posso concluir tranquilamente? Que o meu NB vale 40 dividido por 2. 40 dividido por, desculpe, vezes 2, né? Então aqui, vou apagar aqui. 40 vezes 2, né? Que é o vezes 2, que é 1,2 dividido por 0,6. Isso aqui vai me dar um NA, então, de quanto? 80 newtons. Respondendo, né, desculpe, um NB de 80 newtons. Respondendo quanto deve valer o peso do B. Então, aqui, como eu já achei que o NB, esse NB, que a gente acabou de falar agora, esse NB aqui, ó,
vale 80 newtons, quanto que tem que ser o peso do cara? O peso do B, já que tem que estar parado, tem que ser 80 newtons também, né, gente? Com uma vantagem, eu posso substituir essa história toda aqui, ó, lá na equação 1 e descobrir quanto que é a reação do contato, tá? Então, se eu quiser saber quanto que vale o NC, então vai ficar lá, ó, né, substituindo em 1, eu vou ter lá NC menos 40 menos o NB que eu acabei de achar que é 80, isso aqui é igual a zero. Conclusão, a reação do contato, reação do apoio vale 120 newtons, que é exatamente a soma do peso desses dois caras aí. Facinho? Tranquilinho? Deu para entender? Agora, só assistir, só fazer as listas de exercício e qualquer dúvida, só procurar a gente, tá bom? Não se esqueça de dar um joinha aí no canal. Abraço. Tchau, tchau.